Meus amigos, situação decidida em relação ao atacante Gabriel Barbosa e o clube de regatas do Flamengo. Tite treina a equipe e pode ter mudanças para o jogo contra a equipe do Amazonas. Léo Ortiz é um dos que podem ter oportunidade no lugar do Léo Pereira. E o Flamengo diz não à CBF, mais uma vez não libera a cria da base e gera um burburinho entre Flamengo e CBF. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Você que está chegando comigo, deixa o like, inscreva-se. É muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu tô chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado na noite desta segunda-feira aqui na S1 Live. Meus amigos, situação decidida em relação ao atacante Gabriel Barbosa. Mas antes, vamos falar sobre o jogo entre o Flamengo e Amazonas pela Copa do Brasil. Olha só, hein? Não é um jogo tão fácil quanto a galera tá imaginando que seja, não. Não vai ser um jogo tão fácil como a galera tá almejando que seja. Vai ser, ingressos praticamente já esgotados, né? O estádio, a Arena Amazônia vai estar totalmente lotada. Foi feito todo um trabalho pela equipe do Amazonas para que o estádio tivesse dividido até mesmo com maioria de torcedores da equipe do Amazonas. Então, meus amigos, é um jogo que o Flamengo vai enfrentar um time que vai jogar a vida contra um Flamengo que está buscando se consolidar na temporada de 2024. E já trazendo aqui para vocês rapidamente as informações do Flamengo que enfrenta a equipe do Amazonas nessa quarta-feira, dia 22, às 21h30, horário de Brasília, na Arena Amazônia, pela terceira fase da Copa do Brasil. Na partida de ida, como a gente já sabe, o Flamengo venceu pelo placar de 1-0. Em caso de derrota por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. Então o Flamengo tem a vitória e também tem o empate. E o Flamengo conta com algumas ausências importantes, como Léo Pereira e Bruno Henrique, lesionados, e o Eric Pulgar, que sentiu um pequeno desconforto físico e será preservado. Quem volta a ser relacionado após 2 partidas é o Matheus Gonçalves, e eu particularmente não consigo entender com a implicância que o Tite tem com o Matheus Gonçalves. Eu acho muito bom jogador. E após a polêmica envolvendo o Gabriel Barbosa, ele vai constar aí no banco de reservas. Segue a lista de relacionados do Flamengo para o jogo contra a equipe do Amazonas, né? Rossi, Matheus Cunha e Diogo Alves. Ayrton Lucas, Cleiton, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Varela, Vinha e Wesley. Meias, Alan, Arrascaeta, Dela Cruz, Everton Araújo, Gerson, Igor Jesus, Matheus Gonçalves e Vitor Hugo. E atacante, Cebolinha, Gabriel Barbosa, Lohan, Luiz Araújo e o Pedro. Esse é o time do Flamengo. A provável escalação do Flamengo, e é uma provável escalação que saiu aí, enfim, com Matheus Cunha no gol, né? A provável escalação com Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, e Ayrton Lucas, Alan, Dela Cruz, Arrascaeta e Gerson, Cebolinha e Pedro, né? Essa é a provável escalação, mas eu creio que o Rossi não deva ser poupado, tendo em vista o fato que é um jogo de alta periculosidade, como eu costumo falar, um jogo com alto nível de periculosidade. O ambiente, né? O Flamengo, que está acostumado a jogar em ambientes favoráveis, dessa vez vai ter um ambiente bem dividido, tá bom? Como eu disse anteriormente, a ausência do Léo Pereira, Léo Ortiz deve ganhar oportunidade como titular no Flamengo. Ele teve algumas poucas oportunidades, principalmente na Libertadores, onde o Flamengo poupou contra o Bolívar e também contra a equipe do Milionários, e agora deve entrar como titular na ausência do Léo Pereira, que continua com um problema na coxa. Então essa é a grande oportunidade para o Léo Ortiz reeditar aí a parceria com o Fabrício Bruno, agora com a camisa rubro-negra. Esperamos que o Léo Ortiz ele possa efetivamente ter boa estreia, vamos dizer assim, já começando, estreia não, porque já estreou já como titular, mas boa partida substituindo o Léo Pereira, e que ele possa até mesmo colocar uma caraminhola na cabeça do Tite, né? Quanto mais atletas brigando pela titularidade, melhor para o clube de regatas do Flamengo. Então o Tite tem essas novidades, o Tite vai ter que fazer essas nuances, essas mudanças devido às ausências que eu já citei aqui anteriormente. Léo Pereira, Bruno Henrique e também Léo Pereira, o Bruno Henrique, o Eric que tá fora também. Enfim, o Eric, em relação ao Eric, eu acho que o Alan já tomou a titularidade.
Eu acho que nesse momento o Alan é titular do Flamengo. Eu acho que o Eric vai ter que voltar e vai ter que voltar muito bem para retomar essa titularidade aí do Flamengo. Outra informação é sobre o garoto Lohan. Assim como o Palmeiras, né? E a imprensa quis criticar o Palmeiras por não liberar o Estevão, os atletas do Sub-20 para a seleção brasileira Sub-20. E o Flamengo foi pelo mesmo caminho e não liberou o atleta Lohan para a seleção Sub-20. Fez certo, fez correto. O Lohan, apesar de ter idade Sub-20, ele já é profissional e não é de hoje. Inclusive tem decidido jogos no time profissional aí do Flamengo. Então o Lohan, nesse momento, ele é profissional. Ele tem idade do Sub-20, mas é profissional. Eu vou dar exemplos claros. O Endrick, por exemplo, lógico, é fora de série, o Endrick, ele tem idade do Sub-20, mas profissional, né? Ele está sendo convocado para a seleção principal, né? Então, assim, não tem mais que... Evidentemente, um garoto que está no Sub-20, que está jogando lá no Sub-20, está na categoria, ser convocado para a categoria, beleza. Agora, um jogador que não faz mais parte da categoria há bastante tempo, ser convocado, nessa situação aí, eu tô com o Flamengo. Situação decidida sobre o Gabriel Barbosa. Ele foi relacionado, vai para o jogo e o Flamengo não vai dificultar qualquer tipo de saída do atleta ainda já no meio do ano. O Flamengo que já tinha decidido de alguma forma negociar uma renovação, não pela pedida do Gabriel Barbosa, mas pelo que o Flamengo iria impor, né? E aí, caso não chegasse um denominador comum, o Gabriel sairia, assim como saiu o Everton Ribeiro. O Flamengo não ganhou R$1 com a saída do Everton Ribeiro. Entretanto, depois das polêmicas envolvendo o Gabriel, tanto do doping quanto também agora da camisa aí do Corinthians, o Flamengo não vai fazer esforço nenhum e está disposto sim a ouvir qualquer proposta que chegue para o atleta agora no meio do ano. A jornalista Raíza Simplício, da Gol, né, ela trouxe a informação de que o Cruzeiro tem interesse no atleta. O Cruzeiro que acabou de contratar o Cássio aí do Corinthians, o goleiro Cássio, tem interesse aí no atleta. E nós trouxemos com exclusividade o interesse tanto do Grêmio e principalmente do tricolor baiano do Bahia. Interesse esse que foi confirmado na tarde de hoje por Cadu Santoro, diretor executivo do tricolor baiano lá do Grupo City, confirmou que está monitorando, está olhando e está atento à situação do Gabriel Barbosa no Flamengo e que pode sim, de alguma forma, mais pra frente, quando a situação se consolidar, entender efetivamente que o Flamengo quer se desfazer do jogador, fazer uma proposta concreta para contratar o atleta Gabriel Barbosa. Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se, é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelman, SS On Live, rumo aos 100 mil inscritos. Baixe o aplicativo, concorra uma camisa toda segunda-feira. Participando do nosso bolão, a S1 patrocina o seu churrasco. Você pode ganhar até R$500 toda semana. Deixa o like, inscreva-se, participe. Tamo junto, um forte abraço, saudações, valeu!